Olá, meus amigos e meus irmãos que formam o Grupo Espírita Maria de Nazaré, da cidade de Itamaracá, Pernambuco. Queremos cumprimentá-los e mandar o nosso abraço fraterno e amigo, desejando muita paz e muita luz nesse período em que estão comemorando os 29 anos de existência dessa casa. É uma luz que se acende para iluminar o caminho de todos aqueles que por ali percorrem. Então, receba o nosso abraço fraterno e amigo dos que fazem o Centro Espírita Amor e Caridade aqui em Sucupira, Jaboatão dos Guararapes, e também da Comissão Estadual de Espiritismo. Então, uma alegria muito grande estar com vocês nessa festa do Espírito, nessa festa comemorativa dos 29 anos. E queremos parabenizá-los pela escolha do tema para ser abordado durante esse período, falar de um espírito grandiosíssimo que foi Leon Denis. Leon Denis ele é considerado o apóstolo do Espiritismo. Ele nasceu exatamente em 1º de janeiro de 1846, em Gouges, pequena localidade da circunscrição de Toul, na França, na antiga província francesa da Lorena, atravessada pela grande ferrovia Paris, em Istambul. Ele desencarnou também em Tours a 12 de abril de 1927, aos 81 anos de idade, em plena atividade. Era um homem muito inteligente, muito estudioso e que se dedicou, depois que conheceu a doutrina espírita, ao estudo dos postulados espíritas. Não é por acaso que ele é considerado o apóstolo do Espiritismo. Nós diríamos que ele é um dos mais extraordinários espíritas de todos os tempos. Embora talvez não muito divulgado no meio espírita, e que precisamos divulgar essa grande personalidade, esse grande espírito que deixou uma contribuição imensa no desenvolvimento e na divulgação da nossa amada doutrina. Os seus elevados conceitos doutrinários, alicerçados na mais pura moral cristã e nos ensinamentos dos espíritos, lançavam novas luzes sobre a doutrina espírita que enfrentava na época, ele foi contemporâneo de Kardec, a contestação e o desprezo de grupos religiosos e científicos materialistas. Nós sabemos o quanto a doutrina espírita foi perseguida, principalmente naquela época. Mas Leon Denis a todos respondia com a sua mais pura naturalidade, baseando-se nos ensinamentos do Cristo e na mais alta inspiração dos seus mentores, que, como ele próprio confessava, nessas horas nunca o abandonaram. Era também um orador excepcional, que sempre atraía grandes multidões. Sua vida era regrada pelos exemplos do Divino Mestre, tendo para todos e a qualquer momento sempre uma palavra de ânimo, quando não a própria ajuda material, que para ele mesmo já era escassa. Ele teve suas dificuldades, como os grandes baluartes sempre têm como prova, como teste, para provar ali a persistência e o comprometimento com a causa que abraça. E aí atrás de si deixou o exemplo da caridade, da renúncia, do trabalho. Sua obra doutrinária é básica e enfoca os problemas da angústia e da dor, a destinação do homem e a maneira de compreender e equacionar os obstáculos da vida na Terra. Destacamos algumas obras importantes de Leon Denis, como Depois da Morte, Cristianismo e Espiritismo, Joana d'Arc, o Médio, Porquê da Vida, No Invisível, e outras, né? O Grande Enigma, o Porquê da Vida, já falamos,
Espiritismo e Socialismo. Uma outra obra também pouco conhecida, O Espiritismo na Arte. Leon Denis ele tinha uma visão, né, muito ampla com relação ao conhecimento. Então, a primeira obra de Leon Denis, a primeira grande obra, apareceu em 1890, sob o título Depois da Morte. Na primeira parte do livro, ele apresenta as grandes religiões da antiguidade. Todo aquele histórico e aquela preocupação com a vida depois da morte, não é? Ou com o que acontece com o ser depois que parte para o plano espiritual. Na segunda parte é exposta a filosofia espírita e nas duas partes seguintes ele faz uma abordagem no mundo invisível e sua influência no mundo encarnado. E continuando a obra, nós vamos ver que na quinta parte é onde está colocada a grande questão e eterna preocupação de Leon Denis, qual seja a parte moral, né? Sobre o título O Caminho Reto, um pequeno tratado de virtudes. Nesse livro, Depois da Morte, Leon Denis trata daquilo que sempre foi objeto de suas análises, o problema do destino humano, o que é que acontece depois que a gente deixa o corpo físico, e procura solucioná-lo, explicando no porquê da vida. Nós vamos ver uma própria obra que tem na sua coletânea intitulada O Porquê da Vida, que nos faz refletir de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, qual será o nosso destino. Tarefa difícil, mas é nesse tópico que ele defende com muita convicção o Espiritismo como caminho de superação da angústia, da razão, do destino humano. E até hoje nós sabemos que a doutrina espírita tem esse papel de mostrar o caminho, de esclarecer sobre o caminho de superação de todas as angústias que o ser humano passa na Terra em relação do seu próprio livre arbítrio. Hoje nós escolhemos falar um pouco de uma dessas obras, que é o problema do ser, do destino e da dor. Todos os títulos de Leon Denis, eles são empolgantes, mas ele tem tudo a ver com o ser humano, não é? Com a nossa vida, nesse plano de provas e expiações. O título da obra, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E nessa obra ele fala dos estudos experimentais e filosóficos sobre aspectos ignorados do próprio ser humano, sobre as personalidades duplas, sobre a consciência profunda, a renovação da memória. Fala também sobre as vidas anteriores e sucessivas, processo de reencarnatório, etc. E o que somos, de onde viemos e para onde vamos. Atente. Para os conceitos sobre a vontade do livre-arbítrio, pensamento, o amor, isso já na terceira parte desta grandiosa obra. E nós vamos ver, após a sua introdução, Leon Denis falando a evolução do pensamento. E aí ele faz um profundo estudo do pensamento humano, desde os primórdios até a atualidade dele, não é? No século passado. Depois ele descreve o critério da doutrina dos espíritos, os fatos físicos inteligentes, as revelações, todo aquele processo pelo qual a doutrina espírita surgiu com a ajuda de diversos espíritos através dos médiuns e da mediunidade, comprovando aí a comunicabilidade do mundo físico com o mundo espiritual. Num próximo capítulo ele fala sobre o problema do ser, né, do indivíduo, da natureza da nossa personalidade. E aí ele faz todo um estudo
comportamental, um estudo psicológico do indivíduo, né? Da imortalidade da alma, do corpo sutil que nós temos, de toda aquela questão que o ser humano é. Continuando, ele fala sobre personalidade integral, sobre a consciência, sobre o eu, e no caso o eu é o centro do ser, a própria essência da personalidade. Ser uma pessoa é ter uma consciência, um eu. Então vejamos aí que ele faz um estudo profundo do indivíduo, da personalidade integral do ser humano. O que hoje a gente vê estudos também nesse campo, quando Joana de Ângeles fala da psicologia transpessoal, abordando todas essas questões, e que nós vamos ver também os grandes estudiosos da psicologia, né, os pesquisadores, falando sobre a questão da consciência, do eu. Ele fala também da alma e os diferentes estados do sono. É um verdadeiro tratado da questão da importância do desprendimento do ser no momento do sono, não é? O estudo do sono nos fornece indicações de grande importância, segundo Leon Denis, não é? Sobre a natureza da personalidade. Disse, no caso, lá no texto, que o sono é o prenúncio da morte. Há quem diga que a gente morre todo dia. Eu lembro que Clóvis Nunes, ele sempre dizia, a gente morre todo dia, quando a gente dorme a gente morre, porque a gente é como se a gente perdesse a consciência, como se a gente saísse do corpo, apaga tudo. Lógico que a gente não morre, apenas se desprende, sai do corpo e continua, lógico, ligado a ele no mundo espiritual, não é? E aí, o nosso querido amigo Leon Denis, ele fala que essas palavras experimentam uma verdade profunda, sequestrada da carne no estado de vigília. A alma recupera o sono, sua liberdade relativa, temporária e ao mesmo tempo o uso de seus poderes ocultos. E ele ainda se refere à morte, dizendo que a morte será sua libertação completa e definitiva. Então, a gente está vendo assim só alguns tópicos dessa obra, não é? Lógico, teria que se fazer um estudo maior em 30 minutos, não dá para descrever, mas sim algumas pinceladas sobre a importância deste grande tratado, desta grande obra. Mais adiante ele fala do desprendimento e exteriorização, as projeções telepáticas, onde ele fala que a telepatia ou projeção à distância do pensamento e até mesmo da imagem do manifestante nos faz subir mais um degrau na escala da vida psíquica. A gente vai ver nesse capítulo que ele fala que o espírito do homem, nas suas diferentes fases de desprendimento, sono comum, sono magnético, sonambulismo, não é? A transmissão do pensamento, a telepatia, sob todas as suas formas. E a gente começa a ver o tratado que é essa obra e como nós precisamos estudá-la e entendê-la melhor. Né? Ele continua ainda falando sobre as manifestações depois da morte. Isso está bem mais ampliado lá na sua primeira obra, Depois da Morte, não é? Mas na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele se refere às manifestações depois da morte, onde ele diz que a morte não é um salto, é a separação e não a extinção dos elementos que constituem o homem terrestre. Apenas nós deixamos aquilo que nós recebemos como empréstimo para o nosso processo evolutivo aqui na Terra. E muitas vezes nós temos muitas vezes não. Nós temos sempre essa oportunidade de receber um corpo para a nossa evolução aqui na Terra e muitas vezes a gente esquece
desse grande compromisso da utilização desse veículo, desse instrumento importantíssimo para a nossa evolução, não é? Onde ele diz que a passagem do mundo visível para o invisível acontece exatamente quando da extinção desses elementos do corpo físico na vida terrestre. Ele se refere ainda à evolução, ou melhor, estádios vibratórios da alma, da memória. Ele diz que a vida é uma imensa, aliás, é uma vibração imensa que enche o universo e cujo foco está em Deus, o foco da vibração. Ele se refere exatamente à questão de nós sermos criaturas, criados pelo grande arquiteto do universo e que somos partículas, vamos dizer assim, desse grande ser, não é? Ele se refere também à evolução e à finalidade da alma, nos mostrando que a alma contém no estado virtual o princípio de todos os seus desenvolvimentos futuros. É uma análise bem profunda dessa questão da alma, está destinada a tudo conhecer. Nós precisamos aproveitar a nossa inteligência, o nosso conhecimento e desenvolver, não é? Conhecer tudo aquilo que nos rodeia, não é? Em busca de toda a conquista, porque, segundo ele, nós podemos chegar a um estado de conhecimento muito profundo. E como ela poderia conseguir tudo isso, no caso a alma, numa única existência? E aí onde ele faz referência à questão da pluralidade da existência da alma. Nós não tínhamos como, numa existência única, a gente conseguir todo o conhecimento possível. Seria um pulo, seria pular etapas, e aí nós nos perderíamos. O processo evolutivo ele é também gradativo, e a gente evolui à medida em que a gente vai aprendendo, praticando, mudando as nossas atitudes. Mas na frente ele refere-se também ainda à morte. A morte é apenas uma mudança de estado, a destinação de uma forma frágil que não mais fornece à vida as condições necessárias para o seu funcionamento e sua evolução, referindo-se, lógico, ao corpo físico. Essa roupa, como já falamos, que a gente, quando não dá mais para vestir, a gente tem que deixar, isso faz parte do processo evolutivo, e todo ser humano, né, ele terá que um dia deixar o corpo físico. Nós somos imortais espiritualmente, mas fisicamente somos seres mortais. E ninguém escapa da morte, né? Ele refere-se também à vida no além. Aquela questão da vida espiritual. Como é que a gente vive no além, né? Então, ele faz várias pesquisas, onde nós vamos encontrar nessa obra vários depoimentos sobre a vida no além, sobre o período de erraticidade. Faz referência também às missões e à vida superior, onde ele diz que todo espírito que deseja progredir trabalhando na obra da solidariedade universal recebe dos espíritos mais elevados uma missão particular apropriada às suas aptidões e a seu grau de adiantamento. Aí nós vamos ver no Livro dos Espíritos, não é? A gradação evolutiva dos espíritos, os nossos estágios, do mais simples até o mais evoluído, né? Mas aí ele ainda continua nessa obra falando sobre as vidas sucessivas, a importância do ir e vir, a reencarnação e suas leis, tudo aquilo que nós vamos encontrar também na segunda parte do Livro dos Espíritos, respondendo-nos todo aquele processo de ida e volta
do estágio de preparação do espírito para tomar um novo corpo, depois para o retorno à vida espiritual, não é? Então nós vamos encontrar nesse capítulo, é o capítulo 13, as vidas sucessivas, referindo-se à reencarnação e às suas leis, algo que ainda não foi absorvido totalmente pelo ser humano, não é? As vidas sucessivas e as provas experimentais, a renovação da memória em todo esse processo que a gente vive aqui na Terra. Afinal de contas, nós estamos num plano de provas e expiações, né? Ele se refere também às crianças prodígios e à questão da hereditariedade, né? Hoje existem estudos e nós sabemos que muitas crianças já nascem com conhecimentos que os pais não sabem de onde vieram e que dentro da pedagogia, né, atualmente ainda é muito difícil lidar até para os educadores com essa criança quando ela vem com um acúmulo de conhecimentos que não sabe de onde ela tirou. E aí a doutrina dos espíritos nos orienta, nos diz de onde são esses conhecimentos. Tem que ser de vidas pretéritas, de existências pretéritas, adquiridas ao longo desse processo evolutivo. Então nós vamos ver lá no capítulo 15 como Leon Denis trata essa questão de forma maravilhosa. Ele ainda fala sobre as objeções críticas às provas históricas, não só do ser individual, mas do conteúdo social das pessoas, da humanidade, não é? Refere-se também à justiça e à responsabilidade de cada um, a questão do problema do mal, a estrada larga e a estrada estreita, que o Cristo fala lá no Evangelho, que muitas vezes nós preferimos as facilidades da vida. E falando nessa questão, nós vemos hoje como o mal ainda está arraigado no ser humano, como nós ainda estamos voltados ao mal. A gente vê cada coisa que a gente fica preocupado, meu Deus, como é que em pleno terceiro milênio ainda existem seres que por motivo banal tiram a vida um do outro. Falta de consciência da importância da vida espiritual. Então, se a gente observar a obra de Leon Denis, ela é atualizadíssima. Ele fala das questões que nós hoje vivenciamos. Refere-se ainda às leis dos destinos, sobre a vontade, e a vontade é algo bem interessante em nós, como nós precisamos trabalhar essa virtude, não é? A vontade de mudar. E aí todo o processo de reforma íntima nossa aqui na Terra vai depender da nossa vontade, né? Também da consciência do sentido íntimo, né? Ele refere-se ainda ao livre-arbítrio, esse instrumento que nos foi permitido por Deus para escolhermos os caminhos que precisamos seguir. Toda escolha que nós fazemos vai ter um resultado. Quando escolhemos um caminho correto, nós vamos encontrar facilidades. Quando nós escolhemos caminhos que nos comprometemos, não é? Esses comprometimentos, eles estão dentro da lei de causa e efeito e nós vamos responder por tudo que fizermos. É aquela questão. O plantio, a semeadura é livre, mas a colheita ela é obrigatória. E mais uma vez ele ainda fala sobre o pensamento, a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. E ele finaliza falando do ápice, que é o amor, não é? Mas nós vamos ver ainda que depois do amor ele fala de algo interessante lá no capítulo 26, onde ele se refere a uma questão que eu sempre me refiro quando eu converso sobre o mundo de provas e expiações, sobre a dor. E Leon Denis ele faz uma descrição sobre a dor que
nos deixa mais tranquilo e entender melhor por que nós sofremos. Só um trechozinho que ele escreveu, né, onde ele diz que fundamentalmente a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Ele já começa dizendo que a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Sem dúvida, as falhas do passado recaem sobre nós com todo o seu peso e determinam as condições de nosso destino. Quer dizer, o nosso destino vai depender do que nós plantamos ontem. Logo, se assim a gente entende, né, se a nossa consciência nos alerta sobre isso, nós devemos pensar mais nas nossas atitudes nos dias atuais, nesse momento importante que nós estamos passando na Terra com tanta dificuldade e a oportunidade de sermos instrumento do bem e do amor. Ele fala ainda sobre a revelação pela dor, não é? E a profissão de fé no século XX. Então, isso é um resumo de toda essa obra maravilhosa que nós deixamos aí para que os nossos ouvintes, né, os nossos internautas possam ver. O título da obra é O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E não leiam só essa não, leiam as outras obras de Leon Denis, esse grande apóstolo do cristianismo. Um grande abraço para todos, mais uma vez parabéns a essa casa que aniversaria seus 29 anos, que Deus ilumine a todos os colaboradores de hoje. Muita paz e muita luz. Um grande abraço.